Amém, irmãos? Amém. Graça e paz. A graça e a paz. De novo. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sabe, eu sei que os dias não têm sido fáceis para nenhum de nós. Tem acontecido situações muito difíceis, né? No geral, muita violência, muita turbulência no trabalho. Às vezes você está trabalhando em paz, tranquilo, e vem situações, né? E às vezes é a notícia de alguém que é da sua família. E eu sei que essa semana nós vamos ter aqui, para terminar a palavra, alguns alvos agravantes para nós orarmos. E tudo, eu creio que vai cooperar para o bem. Amém? Amém. Amém. Que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, quando José foi preso, nada foi bom, né? Ele deve ter ficado muito triste, angustiado. Poxa, eu, um homem de caráter, um homem de Deus, estou nessa situação. Mas tudo cooperou para o bem da vida dele. E tem que cooperar, todas as coisas têm que cooperar para o nosso bem. Amém? Amém. Então, assim, se alegrem no Senhor. Em meio a situações difíceis, nós precisamos nos alegrar. Eu vou estar ministrando uma palavra sobre a sunamita. Fala, sunamita. Sunamita. Não é a sulamita, não. Sunamita. Sunamita. Abram lá a 2 Reis 4. Nós vamos ler 2 Reis 4. A partir do versículo 8. Quantos estão com Bíblia? Um pouquinho, né? 2 Reis 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. A partir do versículo 8. Do versículo 8 ao versículo 36, conta a história da Sunamita e daquilo que aconteceu com o filho que ela não tinha e que Deus realizou o sonho dela. Vamos ler juntos. Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Fala, Sunem. Sunem. Sunem é uma cidade em Israel. O significado da palavra Sunem é repouso. Lugar de repouso. Então, quem foi lá? Eliseu. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, fala rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima, fala lá em cima, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu a seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Por que é Sunamita? Porque era de Sunem. Então aqui não diz o nome dessa mulher, só que ela era de Sunem. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que poderemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Eliseu queria fazer alguma coisa para ajudar essa mulher. Porque desde o início, quando ela o conheceu, ela vem tratando ele muito bem. Ela prepara refeições para ele
E olha que a gente convida para comer, são pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente conhece, porque nós queremos ter um relacionamento com essa pessoa de amizade, de companheirismo. Então, ela começou ali uma amizade porque ela percebeu que ele era um homem de Deus. Então, a sunamita, ela era rica, ela tinha tudo que ela mais desejava, a casa dela deveria ser belíssima, ela tinha terras, nas terras dela tinha pomares, deveria ter árvores que davam muitos frutos, depois a gente vai ver isso lá na frente. E Eliseu, ela constrói uma casa, um quarto para ele, porque ela reconhece que está passando por ele um homem de Deus, ela quer ter mais intimidade com ele, conhecê-lo mais, estar mais próxima dele, e é o que nós devemos fazer. Nós temos que aproximar de homens e de mulheres de Deus, porque esses são que vão nos ajudar no momento que nós mais precisamos. E ela vem assim, trazendo a vida de Eliseu no maior zelo, no maior cuidado, dando o melhor da comida, o melhor da casa, das refeições. E ela prepara esse quarto, e dentro desse quarto também ela coloca alguns objetos, né? E quer que ela coloque lá? Uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E aí a gente vai ver o que aponta essas três peças aí, agora mesmo. Mas ele observa que ela tinha tudo, mas lhe faltava algo muito importante. O que faltava para a sunamita? Filho, né? Às vezes, na minha vida, falta algo importante. Se eu tiver um homem de Deus próximo a mim, uma mulher de Deus, que eu tenha liberdade de pedir uma oração, interceda por mim, ora por mim, eu estou passando por isso ou aquilo, as coisas vão acontecer. Porque sempre quando tem uma mulher de Deus próximo ou um homem de Deus, as coisas de Deus acontecem. Do outro lado também pode se considerar. Quando você anda com outras pessoas que não têm Deus, as coisas ruins começam a acontecer. Sim ou não? Então nós temos que ter muito cuidado com quem que nós estamos andando. Então, vamos lá no versículo 14. Repetir, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com seu filho nos braços. Irmãos, ela não pediu. Mas ele tinha o Espírito Santo. E ele sabia, como homem de Deus, que havia um desejo no coração dela. Que havia um sonho plantado no coração dela. Porque Deus mostrou. Ela não precisou nem abrir a boca. Mas ele sabia. E assim é comigo e com você. Deus sabe todos os seus sonhos. Aqueles que você já enterrou, aqueles que você não lembra mais, aqueles que você abandonou. Ele conhece você de todas as formas. E ele sabe os desejos mais profundos do seu coração. Lá no Salmo 139, no versículo 1, lê aí para mim, Michel. Está escrito, Salmo 139, que o Senhor nos conhece. Senhor, ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Continua? vai. Sabe tudo que eu faço, de longe conhece todos os meus pensamentos. Sabe, o Senhor me conhece e de longe conhece todos os meus pensamentos.
Então, quem foi que mostrou para Eliseu o desejo do coração da sunamita foi? Deus. E aí, ele como profeta, ele falou que ela ia ter um bebê daqui a 1 ano. E de fato aconteceu, porque ele não falou porque ele desejou. Ele falou porque ele teve uma direção de Deus. E por que ele teve uma direção de Deus? Porque ele era um homem de Deus. O que é um homem de Deus? Um homem de Deus é aquele homem que é cheio da palavra de Deus, cheio dos princípios de Deus, que conhece Deus, que ora, que depende dele, que gasta tempo com Deus. Esse homem, ele aproxima no ambiente, o ambiente muda, ele transforma o ambiente, porque ele está cheio de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus. E assim nós devemos ser. Mas lá, como eu li, lá no versículo 10, fala que ela constrói um quarto, coloca nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. A cama, ela fez tudo isso porque ela honrou Eliseu. Amém? Amém. A honra, ela sempre procede do milagre. Fala assim, a honra sempre procede do milagre. Quando nós honramos alguém, nós estamos liberados para receber o milagre. E quando nós desonramos alguém, nós estamos caminhando para a ruína. Porque a desonra procede à ruína. Aí as coisas começam a não funcionar. E nós precisamos aprender a honrar as autoridades que estão sobre nossas vidas. Pais, mães, avós, pastores, pastoras, líderes, chefes, né? Desde que estejam nos princípios de Deus. Desde que estejam caminhando nos princípios da palavra de Deus. Porque quando nós honramos, nós somos honrados. E quando nós honramos, nós fazemos com que Deus libere a bênção sobre nossas vidas. É princípio bíblico. E muitas vezes nós não honramos. Sim ou não? Muitas vezes nós deixamos de honrar a nossa liderança. Às vezes exigimos demais deles. Não poderia ser assim, não. Tinha que ver mais minha dor, minha necessidade. Tinha que me suprir mais. Tinha que fazer isso por mim. Tinha que isso e aquilo. Mas muitas vezes nós não pensamos em fazer algo para nossos líderes. Nós não pensamos assim, nossa, eu vou fazer algo para eles. E quando nós fazemos, irmãos, eu não estou aqui falando isso porque eu sou pastora. Eu também sou liderada por autoridades. E isso é Deus falando comigo primeiro. Amém? Então o que ela coloca? Ela honra ele, ela coloca Eliseu suprindo as necessidades. Ela é uma mulher de fé. E ela coloca ali naquele quarto que ela prepara para ele uma cama. Cama fala de quê? De intimidade. É na cama que a gente tem intimidade com o casal. É na cama que nós descansamos. É na cama que nós choramos. Cama é algo só nosso. Nós compartilhamos no máximo com o nosso esposo. E cama, vocês estão aqui? Cama aponta para um altar. Ali na sua casa, a sua cama representa um altar, que é uma coisa santa, é uma coisa separada. Então a sua cama não é algo que você vai estar, por qualquer motivo, emprestando para alguém, não. Antigamente, quando eu era nova convertida, que chegava uma pessoa lá em casa e eu doava a minha cama, tirava meus filhos, não, vai dormir na cama deles, a gente ia pro chão e tal, para dar o melhor. Mas quando eu tive mais entendimento da palavra, o que representa uma cama, hoje eu não saio da minha cama. Porque todas as noites eu durmo lá, eu descanso o meu corpo, é ali que Deus me visita em sonhos, é ali que Deus fala comigo, é algo sagrado ali, porque se eu sou santa, se eu orei, se eu tenho uma unção de Deus, fica ali como o lenço de Pedro ou Paulo? Sarava, nossa roupa, ela carrega unção sobre nós. Assim como se tiver maldição, até a roupa é amaldiçoada.
Então a cama aponta para altar. Fala comigo. Cama aponta para altar. Mesa também. Mesa fala de comida. É na mesa que você tem reunião com seus familiares. É ali que vocês se fortalecem por causa do alimento. É ali que vocês oram. É ali que vocês resolvem problemas. Sim ou não? Sim. Pelo menos na minha casa, a nossa mesa, ela é um altar. Nós temos uma aliança de estar comendo junto final de semana, de estar resolvendo problemas, de estar orando junto, de estar nos fortalecendo. Se houve algum problema, é ali que a gente resolve, que a gente se alegra. Os alvos nós trocamos na mesa. Então a mesa é algo muito importante dentro de uma casa. Tem que ser muito usada. Esse negócio de ir para a televisão e comer é bom, mas não é o melhor. Aliás, para mim não é bom, que eu nunca vou. Mas a mesa é um altar também que você levanta. Precisa ser levantado. Amém? Então, ela coloca ali a mesa e ela coloca o que mais? Uma lamparina. Lamparina é luz, aponta para uma visão. Ela é preocupada com a visão dele. Sabe? Dele ter as coisas ali que ele necessita. Eu penso que nessa mesa da sunamita deveria ter um pão que aponta para Cristo, deveria ter um vinho que aponta para o sangue de Jesus também, né? Para ele se alimentar. Então, é uma mulher muito preocupada, muito cuidadosa com tudo que diz respeito ao homem de Deus. E ela foi muito abençoada. Ela foi visitada, recebeu a criança, engravidou-se. Só que chega um determinado tempo que a criança adoece. Nasceu, cresceu, estava lá com o pai dele, no meio da chácara lá, da fazenda deles, da terra, e ele adoece. E quando ele adoece, ela fica desesperada, mas ela carrega ele no colo e ela sobe as escadas e vai para onde? O quarto do homem de Deus. Para a cama do homem de Deus, ela deposita a criança dela, que é algo mais importante, mais especial da vida dela. Muito mais importante do que a chácara, muito mais importante do que os pomares, muito mais importante do que a linda casa dela ou as joias que ela tem. E ela deposita ali naquela cama, porque ela entende, ela sabe o significado, o que representa uma cama de um homem de Deus. Porque ela sabia que se eu colocar meu filho ali, a esperança dela é que ele vai ressuscitar. Ela colocou ele ali como morto. E aí ela sai, que ela viu que ele não acordou, ela sai, encosta a porta e ela corre atrás de quem? De Eliseu. Ela vai uma distância enorme atrás de Eliseu, ela não mexe, esforça, se sacrifica e corre atrás dele. Resumindo, por causa do nosso tempo, Eliseu pede Geazi para ir à frente e levar o bastão dele e colocar lá na criança. E ele tenta fazer tudo o que o mestre dele mandou. Só que Geazi não tinha a unção, a vida, a intimidade com Deus como Eliseu tinha. E aí não funciona. Então Eliseu vai, acompanha a sunamita, vai e anda ali naquele espaço, naquele quarto ali, orando e intercedendo. E ele ora com o menino, põe boca com a boca, olhos com o olho, e o menino ressuscita. Depois vocês leem até o versículo 37, tá bom? Que explica tudo sobre Eliseu e o que a bondade dele com a sunamita. E agora vocês abrem lá no capítulo 8. Capítulo 8. Passaram-se uns anos, né? Amém? Acharam? Passaram-se uns anos. Cadê meu papel? Eliseu vai e conversa com a sunamita. O que ele diz para ela? Vamos ler? Capítulo 8, versículo 1.
Eliseu tinha prevenido a mãe do menino, que era sunamita, que ele havia ressuscitado. Sai do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. Como que ele sabia disso? Porque ele era um homem de Deus, ele tinha vida de Deus, ele sabia, Deus falava com ele claramente o que iria acontecer. E como ele era amigo da sunamita, ele falou para ela assim, olha, sai daqui, sai de Israel, vai lá morar com os filisteus um tempo. O que ela fez? Obedeceu. Fala para mim, obedeceu. Vamos ler, versículo 2. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela volta a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Com a ida dela morar lá na terra dos filisteus, ela perdeu toda a riqueza dela. Você lembra de eu falar que ela era rica? Rica, ela tinha bens, então ela perdeu a chácara, ela perdeu as frutas, a colheita, ela perdeu a casa, ela perdeu tudo. Foi morar 7 anos lá, mas ela faltou o quê? A vida dela. Ela obedeceu. Muitas vezes acontecem alguns fatos nas nossas vidas que nós não gostamos muito. Nossa, mas por quê? Por que essa mulher tem que ir morar na terra dos inimigos? Mas foi uma vontade de Deus. Lembra da época de Jesus, quando Jesus estava com 2 anos e foi direcionado para José que fosse lá para o Egito, porque Faraó ia matar as crianças, Herodes ia matar as crianças. Então, ele ficou lá no Egito. O Egito não é o melhor, né? Mas ele obedeceu. E ela também. E essa passagem, ela mostra que depois desses 7 anos, ela volta, vai conversar com o homem de Deus. E ela encontra quem? Encontra Geazi conversando com o rei, contando para o rei tudo que Eliseu tinha feito com a sunamita. E aí Geazi mostra para o rei, olha lá a sunamita, aquela que eu falei que Eliseu orou e o filho dela ressuscitou. Aí o rei manda chamar ela. Vamos continuar ali, no versículo 3. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Então, sempre alguém vai querer saber o que os homens de Deus estão fazendo. O rei se interessou por isso. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Bom, Geazi exclamou, essa é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou. O que o rei lhe ordenou? Vocês não estão acompanhando o texto? Fala comigo. O rei mandou restituir tudo que era dela. Sabe, nessa noite, olha comigo, nessa noite, o rei Jesus está aqui e ele libera na sua vida. Restitui tudo para essa mulher, para esse homem de Deus. Amém? Amém.
estamos vivendo o ano da restituição. A última ministração eu falei sobre a restituição na vida de Tamar. Aquilo que Judá tinha feito na vida dela. Lembra? E Deus restituiu tudo na vida de Tamar. E hoje Deus nos lembra novamente sobre a história da sunamita. A bondade que ela foi no passado, a situação difícil que ela passou, a perca que ela teve, a dificuldade de ver um filho morto, né? Pensa numa mãe ver um filho assim, desesperado. E ela manteve a fé, ela ficou firme, ela foi atrás de um homem de Deus, ela orou, o filho dela ressuscitou, depois veio outra situação difícil, mais uma prova de Deus, porque situações difíceis nas nossas vidas são provas de Deus, para um nível maior de intimidade com Ele. Amém? Amém. E aí ela perde tudo. Perder, pensa você perder sua casa, seu emprego, né? Perder as riquezas, suas joias, perdeu tudo. Mas ela continuou fiel. Obedeceu as direções, ficou 7 anos sem nada. E aí um belo dia, por providência de Deus, ela encontra com o discípulo de Eliseu, juntamente com o rei, que só ele pode liberar a bênção ali naquela situação. E ele fala, restitui tudo. E restituiu também as rendas das colheitas. Vamos continuar lá no versículo... Estão comigo? Amém. 6, ele fala, devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive, fala comigo, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Ou seja, tudo nesses 7 anos que foi colhido na terra que era dela, que ficou na mão do governo, volta tudo pro bolso dela. Tudo pro bolso dela. Voltou a honra, ela voltou para o país dela, ela voltou para as terras dela, ela teria novas colheitas e tudo que foi colhido anteriormente volta para ela. Amém, irmãos? Amém. Às vezes você acha que está num momento muito difícil na sua vida, mas o Deus que você serve é um Deus de restituição, é um Deus que restitui todas as coisas. Eu passei um momento muito difícil na minha vida, onde eu vi meu nome sujo, sem eu dever nada, desonrada, as pessoas me olhando atravessado, a minha família sofrida por causa da minha situação, da situação da minha casa. E Deus restituiu tudo. Amém. Glória a Deus. E Deus me deu muito além, porque hoje eu ministro em várias e várias igrejas do ministério. As pessoas me conhecem a minha família e sabem que nós somos pessoas de bem. Isso não aconteceu na minha vida por um acaso. Isso se chama restituição. Mas eu vou te falar algo. Para Deus restituir algo na sua vida, você tem que ter perdido. Ah, Deus vai me restituir. O que você perdeu? Qual foi o dano que você sofreu? Qual foi a dor que você sentiu? E até que ponto você estava certo em tudo isso? E Ele está vendo. O que nós lemos sobre o Salmo 139? Que Ele nos vê, Ele conhece os nossos pensamentos e Ele sabe todas as coisas sobre a nossa vida. E é essa palavra que eu queria deixar no coração de vocês. Amém? Amém. Que Deus vai restituir todas as coisas nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar por essa restituição e não deixar nas mãos de Satanás.